Bruna, analisando essa fala, então, do secretário de Cultura, Mário Frias, primeiramente gostaria da sua opinião sobre se esse documento, o passaporte vacinal, causa ou não segregação. E, na sequência, já emendo. Você se vacinou? Oi, Mariana, boa tarde. Então, eu, de fato, como eu não tive a Covid, né, eu tomei 2 doses de vacina, acho que a terceira eu vejo como desnecessária, eu tomei 2 doses de vacina. Meu marido, que teve a Covid, não se vacinou, porque ele está imunizado, inclusive acredito que ele esteja mais protegido que eu. Tenho uma filha de 11 anos que eu pretendo não vacinar, porque eu não acho que há justificativa para a gente vacinar crianças entre 5 e 11 anos. De qualquer maneira, eu entendo a fala do secretário no seguinte sentido: quando você cria um documento considerando a atual pesquisa sobre a Covid, você cria uma segregação. Em que sentido? Eu acho que a gente precisa especificar, tá? A gente sabe que as pessoas que tomaram vacinas não estão livres de contrair a doença e transmitir. Por isso que muitas pessoas, como aqui em São Paulo, por exemplo, mantêm o uso de máscaras e outras precauções. Então, a vacina, o grande mérito das vacinas foi diminuir mortes e internações. Isso é algo que todas as pessoas têm falado com tranquilidade, né? Nesse sentido, então, eu considero ineficaz e sem sentido o passaporte vacinal ser exigido como medida sanitária. Não é medida sanitária, ele acaba só gerando a segregação. Então, na verdade, eu acho que essa questão a gente nunca pode falar de maneira simplista, né? Segrega porque as pessoas devem ter a liberdade, mas mais do que isso, ele é ineficaz, uma vez que as pessoas, mesmo vacinadas, não estão livres de contrair e transmitir o vírus. Então, nesse sentido, é uma segregação, não só uma segregação, como uma segregação gratuita. Eu acho importante que isso seja falado de maneira racional na sociedade, sem gerar, evidentemente, um racha entre pessoas vacinadas ou não. Mesmo porque a gente sabe que muitos daqueles que contraíram a doença têm sim imunidade, né? Algumas pessoas defendem que não, mas é claro que tem. E os estudos mais honestos que a gente tem lido apontam justamente para isso. Então, nesse sentido, a gente tem outras maneiras de conter a epidemia. No caso do Brasil, ela já está dando mostras de estar terminando, né? A gente tem maneiras de fazer isso sem ferir as liberdades e, mais do que isso, com eficácia e não criando soluções de fachada. Eu considero o passaporte vacinal uma solução de fachada para corresponder ao anseio que as pessoas têm de se sentirem protegidas, mas infelizmente não necessariamente vai ter esse tipo de efetividade que todo mundo busca. Você atrela esse número, então, de recrudescimento da pandemia ao aumento do número de pessoas vacinadas? Veja, Mariana, o que a gente tem lido e o que a gente tem ouvido dos médicos, isso, assim, a informação que eu tenho é o que eu presto atenção nos médicos, é que o grande mérito da vacina é que ela diminui, sim, internações e óbitos. E a gente teve uma melhora no controle da pandemia com política de vacinação. Eu acho que política pública de saúde boa é a preventiva. E nesse sentido, vacinação sempre é bom. O problema é que toda vacina, ela demora um tempo para chegar a um grau de aperfeiçoamento. E essas vacinas que a gente tem usado são vacinas que os próprios fabricantes chamam, tá? Esse é um nome que vem dos fabricantes. Não vamos politizar a questão que não vale a pena. São vacinas em fase de teste. A gente tem a Pfizer que em 2023 vai emitir um relatório, em 2073 outro. A gente sabe que é assim. A gente vai deixar de usar o recurso? Não. Mas a gente tem que saber também que ele é limitado e com o tempo, evidentemente, ele será muito melhor do que ele é hoje. Você acredita que essa vacina, por exemplo, que foi aprovada agora pela Pfizer para que seja utilizada em crianças, né? Foi aprovada pela Anvisa, a vacina da Pfizer, para que seja aplicada em crianças. Você acredita que ela também ainda está, como você usou esse termo, ainda em fase de teste? Isso quem diz, Mariana, é a própria Pfizer, tá? A própria Pfizer, ela não dá nenhum tipo de garantia que é a fórmula super segura e tal. Eles dizem assim, olha, tem um grau de segurança para ser usado em estado emergencial. Agora, por que tem tanta controvérsia quanto à vacinação de crianças? Porque nós não temos números de internações e mortes que justifiquem o recurso
ao uso emergencial. Na verdade, essa é a polêmica. O Dr. Zerbalos tem falado isso muito bem. Ele diz, e ele é alguém que é absolutamente favorável às vacinas, ele diz, olha, vacinas em adultos nós temos que agradecer, porque diminui o número de internações e óbitos. Agora, em crianças, a gente não tem isso, a criança é exceção. Nesse sentido, como usa uma tecnologia que não foi suficientemente estudada, que é o RNA mensageiro, e as crianças têm toda uma vida pela frente, é temerário a gente achar que é preciso estender quando o caso das crianças não é de uso emergencial, não é necessário, porque elas não são grandes vetores e nem apresentam tantos problemas quando contrai a doença. Então, nesse sentido, o que não se justifica essa vacinação, ela pode ser temerária justamente porque as crianças são afetadas de uma maneira muito diferente dos grupos de risco para quem a vacina foi um grande avanço.